Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que está aí do outro lado. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a fazer parte aqui do nosso bate-papo. O assunto que eu trago hoje, nós vamos falar da campanha que arrecada lenços para mulheres em tratamento de câncer, tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Então já é nossa convidada aí toda especial para participar dessa conversa e compartilhar essa informação muitíssimo importante. E as nossas convidadas de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Indra Freitas, médica ginecologista, e também a Débora Vieira, voluntária da associação. Sejam muito bem-vindas ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo convite, é uma honra participar. Principalmente falando de um tema que a gente tem aí, né, uma prevalência muito grande nas mulheres. E eu fico muito honrada em ajudar e contribuir, né, falando sobre esse tema que a gente é uma relevância muito grande, na verdade, né? Exatamente. Então, levar informações falar, né, sobre isso. E desde já também muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente estar aqui compartilhando essa informação que é de suma importância. Nunca é demais a gente estar ali falando sempre sobre isso, né? Sobre a saúde feminina. Seja muito bem-vinda também, Débora, ao Entrevistas DPE. Obrigada, para mim também é um prazer estar aqui representando uma associação, né, que estou como voluntária, e uma associação que tem todos os benefícios, né, que a gente precisa e voltada para a população que realmente necessita, né? Mulheres, essa campanha especificamente, né, para mulheres que realmente estão numa situação ali de vulnerabilidade, e todo mundo que puder somar, né, pra gente é muito, muito bem-vindo. Com certeza. E quanto mais a gente falar nesse assunto, quando se trata da saúde da mulher, é muito bom sempre estar ali batendo nessa tecla, né? Sim. Porque mesmo assim, com todas as campanhas, tem muita gente que ainda não se cuida, mas vamos falar mais sobre isso. Mas primeiramente, doutora Indra, lindo seu nome. Obrigada. Qual é a importância do Outubro Rosa, né, para conscientização sobre o câncer de mama e outros tipos de câncer em mulheres? Certo. O Outubro Rosa é um movimento que começou em 1990, né? Um movimento internacional, justamente para que a gente consiga ter um mês de conscientização para um câncer que é tão prevalente na população feminina, né, que é o câncer de mama. Atualmente, para você ter noção, é o câncer que mais acomete a população feminina no Brasil. Ele está atrás do câncer de pele não melanoma, mas assim, quando a gente considera a população feminina, ele é o mais prevalente, considerando também mortalidade. Então, assim, a campanha, o movimento do Outubro Rosa, ele surgiu para que a gente traga essa mobilização, né, em nível nacional e internacional, para que a gente possa falar, né, sobre o câncer. No Brasil, inclusive, existe uma lei, né, sobre a questão da conscientização, em que a gente tem os prédios públicos aí voltados para a cor rosa, a gente tem as mobilizações e, inclusive, achei muito interessante essa questão do lenço. Quando eu fui convidada, eu, assim, aceitei sem nem lembrar toda a mensagem. Falei, não, tô dentro. A Tâmara, quando me convidou, falou assim, não, que eu já sei que você vai participar. Eu falei, tô dentro, porque a minha forma de contribuir no dia a dia, no consultório, é a gente levando informação, agregando as informações, né, no mundo aí que a gente tá com tantas desinformações. Isso. E vir, né, trazer, assim, o meu dia a dia e trazer o que a gente precisa para as mulheres, né, é o que a gente tem de mais importante. Então, o Outubro Rosa, ele é essa campanha que a gente tem voltada ao mês de mobilização e conscientização sobre o câncer de mama e, atualmente, também ao câncer de colo de útero. E muito importante a gente falar sobre a questão também quando a mulher ela já está passando por esse processo, né, pelo tratamento. Exatamente. Como é que a autoestima da mulher ela pode ser impactada aí durante o tratamento ginecológico, especialmente com a queda do cabelo, né? Exatamente. E a gente tem, com relação ao tratamento, né, a quimioterapia, a queda do cabelo, em que é um processo que vai acontecendo de acordo com o tratamento, né? Então, a maioria das mulheres, dependendo do estágio que já se encontra do câncer, elas podem passar pela quimioterapia e, passando pela quimioterapia, elas vão, né, apresentar como um efeito colateral a queda capilar. E aí essa queda capilar acaba trazendo o quê? Não só a sensibilidade do couro cabeludo pela própria quimioterapia, como também pelas condições climáticas em que a gente se encontra, especialmente aqui na nossa região, né? Um calor muito intenso. Então, a incidência solar, né, diretamente no couro cabeludo. Então, a gente tem essas questões não só psicológicas, mas também físicas da paciente.
E de que forma um gesto simples como doar um lenço, ele pode influenciar positivamente aí na confiança de uma paciente? Exatamente. Ela não só na confiança, mas também na questão física de dor e sensibilidade. Então, a paciente, que assim, o cabelo da mulher, né? A gente se encontra aí, ó, nossa colega que cabelo enrolado, eu cabelo loiro. Então, assim, o cabelo da mulher é autoestima, né? Identidade, exatamente, né? Uma identidade. Então, assim, até pra gente apontar, às vezes, uma pessoa, aquela paciente loirinha, aquela paciente cabelo enrolado, é uma coisa que, inclusive, eu elogio muito, né, as minhas pacientes. Como se fosse a nossa moldura, né, o nosso cabelo. Exatamente. Então, passar pelo processo da quimioterapia não é só a gente passar por um processo de incertezas, né? O câncer de mama, ele é um câncer extremamente curável. Daí a importância da mamografia, né, um rastreamento precoce. Então, por ele ser um câncer extremamente curável, a gente tem um processo aí, muitas vezes cirúrgico, quimioterápico, e que nesse processo há muitas incertezas. Eu, no meu consultório, tenho muitas pacientes, inclusive, que estão recebendo diagnóstico ou que estão nesse processo de tratamento. E, assim, quando elas vêm comigo, que a gente deu o diagnóstico e que voltam meses depois, a gente vê, assim, no rosto delas, né? A mudança. Né? Então, o lenço, a maioria delas que, né, já fazem uso do lenço, elas já vêm, assim, com um olhar diferente, até se sentem mais bonitas. Porque, realmente, o cabelinho vai ficando mais ralo, couro cabeludo vai aparecendo, o sol queima. Então, assim, até para usar o protetor solar é mais difícil, né? Então, esse lenço, ele é um símbolo de força, é um símbolo de superação, ao meu ver, né? E no dia a dia ali com aquelas pacientes a gente sabe o quão forte elas conseguem ser, né? Exatamente. Fica ali um simbolismo de que você não está sozinha, de alguma forma eu quero demonstrar o meu carinho por você, o meu cuidado, o meu lembrar do que você está enfrentando, né? Tudo isso é muito bacana. Débora, e o que motivou a BPC Roraima a lançar a campanha de doação de lenços nesse ano? Então, a associação, ela tem esse trabalho, né, já há muito tempo, mas esse ano, com relação a essa ação, como a doutora falou, existe uma lei, né, que faz com que os prédios, né, públicos fiquem ali identificados, muitas empresas particulares também fazem isso, mas uma ação concreta é quando você se dispõe a fazer algo que realmente vai atingir, vai chegar até aquela pessoa que está passando por esse processo. Então, esse projeto de arrecadação de lenço, ela vai chegar ao destino final, né? Não só uma cor rosa, um lencinho na blusa, né? Claro que tudo isso é importante, faz com que a pessoa reflita sobre a campanha, mas uma ação concreta, ela finaliza isso, né? Concretiza de fato a importância. Como é que os lenços contribuem aí para o bem-estar emocional, né, das mulheres em tratamento? Olha, recebemos, né? Nós temos contatos com mulheres que passam por esse tratamento e quando elas falam sobre o lenço, elas falam que elas se identificam ao se olhar no espelho. Então, quando você, né, se observa, você tem suas características, e aí, de repente, você está num tratamento que você fica desfigurada, né? Então, ali muda totalmente, você não se identifica com o que está vendo, né? Então, o lenço é uma forma de você tentar se conectar com você mesmo, até porque, doutora, o tratamento, ele envolve a parte emocional, né? Então, é fundamental que a mulher ela esteja ali bem emocionalmente, né, psicologicamente, para que o tratamento, né, consiga ter uma... Venha fluir, né? Isso, para que consiga muitas vezes fluir. O emocional da mulher, ele abala muito, né? Dependendo aí de paciente para paciente. Tem sempre umas pessoas mais fortes, outras que são ali mais suscetíveis, já ficam ali emocionalmente abaladas. E depende muito dessa rede de apoio que envolve, dessa atenção voltada para ela nesse enfrentamento, né? Não Sim. deixa de ser um enfrentamento aí pela sua saúde. Sim, muitas elas têm uma rede de apoio, mas muitas também não tem uma rede de apoio. Então, de repente, você está ali numa clínica e aí você recebe ali um gesto de carinho que ele significa, tem um peso gigante para você. Poxa, alguém se importou de dedicar o seu tempo, né, a comprar um lenço, a doar para que eu recebesse nesse momento, né? Então, isso demonstra muito, muito carinho. Ter empatia, Isso, né? E colocar no lugar, nossa, se fosse eu, gostaria de estar recebendo esse carinho, essa atenção, esse cuidado. Isso faz um bem tão grande, né? Verdade. E, doutora, as recomendações médicas sobre os tipos de tecidos, né, mais adequados aí para as pacientes em quimioterapia? Certo. A gente
conversou, né, com relação a isso na campanha. A orientação é lenço de viscose e algodão, que são tecidos mais frescos, né, mais arejados, e que, ao mesmo tempo, né, tendo essas especificações, eles também fazem a proteção da incidência dos raios solares. Então, os mais adequados são de viscose e algodão. Muito bom. E como é que a campanha ela ajuda a unir a comunidade em torno do apoio aí às pacientes oncológicas? Certo. A gente acaba tendo não só uma aproximação, que no meu caso, eu sou ali a linha de frente, né? Eu sou quem recebe a paciente e muitas vezes, como ginecologista, sou eu quem dou o diagnóstico, porque a maioria das pacientes que me procuram para fazer um check-up, elas estão em busca de fazer os exames de rotina, né? Daí a importância de fazer o seu preventivo, de fazer a sua mamografia. Como linha de frente, muitas vezes até para a gente dar notícia para essa paciente, é algo que a gente não aprende em faculdade, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida e com cada paciente que a gente encontra o nosso caminho. A comunidade, principalmente a rede de apoio dessa paciente, o familiar que às vezes está ali com ela, às vezes ela está sozinha na consulta. Então, assim, a comunidade, ou seja, tudo que envolve ao redor da paciente, às vezes está muito alheio. Às vezes a paciente está sozinha, está sofrendo. Então, a gente trazer a comunidade para uma doação faz com que essa paciente tenha um acolhimento, né? Faz com que ela tenha ali um apoio, mesmo que não conheça as pessoas que estão ao redor, porque é como a colega falou, muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem familiares que se distanciam delas, né, no momento ali do diagnóstico. Então, quando a gente traz isso para a paciente, a gente acaba trazendo um momento de empatia, um momento de resiliência, a gente se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, né, que está passando por esse momento de sofrimento. Então, uma campanha dessa faz com que, nossa, você comprou um lenço, eu tenho lenço em casa, inclusive eu vou fazer minhas doações também, que às vezes estavam ali parados. Fui para alguma viagem e não estou mais usando. Então, poxa, eu tive a oportunidade de usar, mas uma pessoa que precisa mais do que eu está tendo essa oportunidade. Então, na minha visão de médica, da linha de frente, de dar notícia, de se mostrar empático no momento da consulta é uma coisa, mas ao mesmo tempo, como comunidade, a minha visão é outra, né? Que às vezes a gente tem em casa e não pensa muito assim, poxa, o que eu posso fazer com isso? Hoje, vendo essa campanha, eu já penso mais sobre essa questão. De, poxa, tem pessoas que estão ali precisando, inclusive minhas pacientes. Então, assim, hoje eu vejo muito diferente. A gente pode, sim, trazer a comunidade para ter um olhar empático, não um olhar de pena. Todo mundo sabe que é um enfrentamento de uma doença, né? Mas não é um olhar de pena, é um olhar empático e acolhedor. Exatamente. Não se torna só para o paciente difícil receber a notícia de que ele vai passar ali por esse enfrentamento, né? O diagnóstico de um câncer é muito difícil, a família que recebe esse diagnóstico, a pessoa que está ali, e para o médico também, né? É difícil. É muito difícil. O médico tem todo esse preparo, mas mesmo assim é um ser humano, né? E às vezes não é só a primeira consulta, às vezes a paciente já foi em outro colega, já recebeu o diagnóstico, mas está naquela fase de negação. Aí ela quer ouvir outra coisa de você, então ela vai ali naquela expectativa, naquela esperança, mas às vezes você precisa confirmar. E até quando você já é a segunda opinião dela, é muito difícil, porque às vezes ela já sabe. Mas assim, até para você falar é uma situação muito delicada, sabe? O ser humano fica se dando esperança, né? Exatamente. Nunca quer receber o pior. Não. Infelizmente. Mas, Débora, como é que funciona aí a arrecadação do processo de distribuição dos lenços, né, para as mulheres no SECOR? Ótimo. Então, de primeiro, né, a gente tem aí a rede social da associação, que a gente tem de sempre estar postando as informações, né, locais de coleta. Então, a gente está sempre ali atualizando e deixando para quem quer buscar, né, uma informação, acesso à nossa rede social. Olha, então, para quem não conhece, já passa aqui para a gente seguir, para a gente ficar por dentro, como fazer para também doar. Pronto, na nossa rede social tem todas essas informações, onde você doar, né, pode entrar em contato conosco, temos nosso WhatsApp, né, você pode doar aí os lenços, né, nós também
também divulgamos lojas que vendem os laces, então você pode ir até a loja, né, e comprar. Nós temos pontos de coleta, nós temos o Pátio Roraima Shop, né, que está ali como um ponto de coleta, temos a Pink Ótica, que também é um ponto de coleta ali na Avenida dos Bandeirantes, temos o Renato Couro, que é aqui na Vila Roy, também, que é um ponto de coleta. E se você não dispõe de tempo, né, de uma maneira para fazer essa compra, né, às vezes não é o seu caminho, às vezes fica fora da sua rota, né, ali você está trabalhando, não tem tempo para fazer esse horário comercial, que é quando as lojas estão abertas. Na nossa rede social, nós também temos o Pix da associação, você pode entrar em contato, você pode estar doando através disso, que com certeza os recursos vão ser destinados à compra de lenços, né. Maravilha. A gente também divulga ateliês que fabricam lenço, então entra na nossa rede social que você vai ter todas as informações. Olha, perfeito, ainda facilita para que as pessoas possam ajudar de qualquer forma. Isso, da sua né? casa. Inclusive, nós estamos recebendo doações de outros municípios, né? Ontem nós recebemos do Trairão, no Amajari. Olha, Né? Hoje nós recebemos ali da região do Iramutã, né? Então, Muito tá bom, chegando, muito tá bom. espalhando, né? Então, hoje a rede social, ela faz isso, né? A internet, ela tem esse poder. Alcance Então, a gente incrível. tá com uma campanha aqui em Boa Vista, mas que está alcançando todo o nosso estado, Ai, né? que maravilha. Então, é muito bom isso. Ai, quero compartilhar também. E qual é o impacto, né, de ações solidárias como essa na vida das mulheres que estão aí já enfrentando o câncer diariamente? Acredito que o primeiro impacto é justamente o de acolhimento. Então, ela já está numa situação difícil, né, ali de vulnerabilidade. Então, vem um pensamento ruim para tudo, né? E nem sempre elas têm uma rede de apoio ali que faz com que elas se sintam seguras para o tratamento. Uma fase difícil, né? Muito, muito difícil, né? Então, quando você se coloca no lugar, você já consegue imaginar, né, como que você lidaria com esse tipo de situação. E a gente então, se conhecendo, nossa, como é que eu reagiria a isso? Isso, Na quando verdade, você... A gente se imagina, conhecendo, mas- a gente se imagina, meu Deus, A eu não gente teria se tanta imagina. força. Às vezes, quando você vê alguém enfrentando, eu já tive, assim, umas 3 pessoas próximas a mim que tiveram o câncer, né, no seio, e aí enfrentaram essa batalha toda. Eu disse, nossa, será que eu teria essa força toda? Eu fico me perguntando, será que eu teria a força que ela está tendo? E você Isso. falou assim, você conheceu pelo menos 3 pessoas, mas o câncer de mama ele tem um impacto tão grande na sociedade que 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. Nossa, Então, 1 a cada 8 é muito, um É número muito. muito expressivo, né? muito expressivo Uhum. mesmo. Com a divulgação que a gente tem feito através da rede social da associação, a gente tem recebido mensagens de pessoas que falam assim, olha, a minha mãe teve câncer, minha mãe passou por esse processo, eu gostaria de ajudar. Porque a pessoa, quando ela conviveu com alguém que Exato. passou por isso, é diferente, né? É diferente também quando você se doa para uma campanha dessa. Então, o impacto, ele vem para a vida da paciente como acolhimento mesmo. É o principal. Ela se sente ali acolhida, ela se sente que foi recebida, que alguém pensou, né? Se dedicou a ela. Exato. Então, esse é o primeiro ponto, né? Fazer com que ela se Claro. sinta acolhida, justamente para que não se sinta só, né? Exato. Para que, apesar de todo o tratamento, apesar de tudo que ela está passando, né? Ainda tem pessoas ali que se importam. Com toda certeza. Doutora, me tira uma dúvida até pessoal. As pessoas costumam falar, né, que mães que já amamentaram muito, é muito difícil ter o câncer de mama, mas pode acontecer, né? Pode. A gente tem o que a gente chama de fatores de proteção. Assim como existem os fatores de risco, por exemplo, excesso de consumo de álcool, fumar, né, o tabagismo, o sobrepeso, o sedentarismo, os fatores genéticos, né? Então, algumas famílias já têm mutações que Fatores genéticos pesam muito, pesam né? bastante. Esses fatores genéticos são fatores de mutações, né? Que algumas famílias já têm essa predisposição e é um fator que a gente não consegue mudar, né? E aí, em detrimento disso, a gente tem os fatores de proteção, que é justamente, principalmente do estilo de vida, coisas que a gente consegue modificar. Então, tudo aquilo que eu comentei, tabagismo, álcool, sedentarismo, se a gente tem uma prática de vida sempre próxima do saudável ou saudável, a gente consegue evitar, né, aí a probabilidade do câncer. E a amamentação, ela entra nesse fator de proteção. Tanto mulheres que amamentaram pelo menos 2 anos, aquelas que não conseguiram amamentar ou que não amamentaram, não é para que fiquem assim muito preocupadas, porque eventualmente a gente tem, né, mães que não conseguem amamentar. Mas aquelas mães que estão amamentando, já fica aí a dica, né? É um fator super importante de proteção. E aquelas que amamentaram também, elas estão aí, elas englobam um fator de proteção, né? Só que o estilo de vida saudável é
Conta muito, né? É o que mais conta, na verdade, né? Então, às vezes, eu recebo muito aquelas pacientes porque a gente tem um embate muito grande com relação ao uso de hormônios, né? Principalmente aí no terapia hormonal ou contraceptivos, né? E aí a dúvida maior das pacientes é justamente, doutora, eu vou ter câncer se eu usar esse hormônio? E aí quando a gente faz um acompanhamento, né, aquela paciente que ela vai ali mensalmente, dependendo, né, do caso, ou anualmente, é uma paciente que o uso do hormônio não vai ser um fator tão importante, né, para aquele câncer, contribuir para aquele um futuro câncer. Mas aquela paciente que está no sobrepeso ou na obesidade, que não pratica atividade física, que não fuma. Tem uma alimentação saudável. Exatamente. Também, né? Isso conta muito. Muita fritura, ou então que bebe álcool constantemente, é uma paciente que, na verdade, ela se prejudica muito mais do que aquela que está fazendo uma hormonioterapia com acompanhamento médico. Então, os fatores de risco, eles também contribuem muito, né? Tirando esse fator genético, que a gente não tem muito realmente o que fazer, os fatores de risco modificáveis, eles contribuem muito. Então, a amamentação, ela entra num fator de proteção. Então, é super indicado, sim, amamentar. Não só pra gente ter aquele acolhimento ali com o nosso neném, né? Aquela aproximação, mas também contribui pra gente evitar aí um câncer de mama. Ai, que maravilha. É então, interessante. Um pouco distante, mas assim, a gente tem que se cuidar de qualquer forma, né? Sim. Eu tive 3 meninos e eu amamentei bastante os 3. Só lembrando para as mãezinhas que não conseguem amamentar ou não conseguiram. Não quer dizer que vai ter, né, Isso doutora? não quer dizer que assim, eu vou ter câncer de mama. Não. Lógico que tem casos e casos, mas as mães que podem amamentar seus filhos, assim, a gente super indica mesmo. Os pediatras amam também, viu? Doutora, e você percebe a diferença aí na autoestima, né, das pacientes que recebem os lenços, outros acessórios de apoio, outro tipo de apoio, né? Sim, porque assim, quando a gente fala do câncer, né, um tumor maligno que não só mexe na questão da autoestima, tem pacientes que precisam fazer cirurgia e acabam perdendo as mamas, né? Então, às vezes elas não conseguem fazer reconstrução mamária. Então, tudo isso, não só a questão do câncer em si, mas tudo que acontece no corpo dessa paciente, o ressecamento vaginal, às vezes ela entra na menopausa, né, em detrimento do tratamento. É uma paciente que já tá assim, ela se enxerga no espelho e não olha seus cabelos. Então, tudo isso acaba mudando, né? Então, a gente sempre faz o apoio psicológico para esses pacientes também, né? Daí, a importância da terapia multidisciplinar. Uma fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista. Eu tenho, inclusive, uma paciente muito querida, a Edi, que ela é nutricionista e teve câncer de mama. Então, uma história, assim, muito de superação. Hoje, ela fala muito durante a consulta, a gente conversa demais. E um dos motivos de ela ser nutricionista voltada para a parte oncológica é porque ela passou pelo câncer de mama. E, assim, a história de superação dela é muito incrível. Hoje, o jeito de ela contribuir é ajudando essas pacientes, né? Que maravilha. Porque a parte da nutrição também é muito importante. Então, assim, a gente está falando não só do câncer na mama. A gente está falando de alterações em todo o corpo, né? No cabelo, secura vaginal, paciente para de menstruar. Algumas que são mais jovens perdem a oportunidade até de engravidar, né? Então, a quimioterapia, ela acaba também trazendo outros danos, né? Outros danos no corpo. Nossa, eu não sabia que causava isso tudo. Então, o lenço, ele tá ali para autoestima, para proteção, mas também para autoestima. Algumas gostam até de brincar ali com o lenço, a cor da roupa, a bolsa, o sapato. Então, assim, se torna uma identidade, né? E se torna aquela, assim, durante o tratamento, uma força para a paciente. Mas tudo que tem por trás do câncer, toda essa equipe, todas as alterações no corpo também, a paciente, ela enfrenta, né, dificuldades muito grandes. E todos os profissionais que ela pode encontrar, desde o médico que dá o diagnóstico, uma associação como a Débora que vem aqui representando, que dá essa importância, né, traz essa luta para a paciente. Nutricionista, fisiopélvica, então, assim, o psicólogo, né? Todos esses profissionais, eles fazem parte dessa luta, né? Então, o lenço, ele é uma representação não só simbólica, ao meu ver.
ele é uma representação ali de tudo que essa paciente enfrenta, né? Digamos assim, uma pontinha do iceberg, né? Isso. Com certeza. Débora, e que tipo de orientação aí a associação ela oferece, né, para que os lenços sejam usados de forma prática e confortável no dia a dia das pacientes? Ótima pergunta. Inclusive, no dia da entrega, que é dia 29 de outubro, né, 10 horas lá na Secor, nós vamos ter ali um dos nossos colaboradores, né, da campanha. Nós vamos ter ali um tutorial de como fazer amarrações de lenços, né, na cabeça. Então é uma coisa que a gente vai estar uma oficina que a gente vai estar levando para as mulheres ali naquele dia. Então é justamente isso, né? Muito bacana. E como é que o público ele pode participar da campanha, né, e garantir aí o seu gesto seja significativo? Pronto, primeiro vem da vontade de fazer parte, né? Você entender a importância da campanha. E aí você pode acessar a nossa rede social, que é a BPCRR, né? Que é a nossa associação beneficente ao portador de câncer e outras doenças graves também. Então a gente trabalha ali, tem esse trabalho voltado para todo mundo. Então a pessoa acessar a nossa rede social, ela consegue ter esse acesso de como doar, né, de como ajudar. A gente está nesse momento na campanha aqui dessa divulgação, então você pode ajudar comprando camiseta da campanha, comprando lenço, né? Você pode ajudar divulgando nas suas redes sociais. Eu não tenho como dispor de um dinheiro para comprar um lenço, né? Nesse momento, não tem problema, você pode divulgar. Entra na nossa rede social, ali tá tudo liberado para você divulgar da forma que você quiser, divulga nas suas redes sociais, porque quanto mais pessoas souberem, né? Mais pessoas terão a oportunidade de estar doando. Melhor ainda, né? Quando essa informação aí se espalha e toque aí o coração das pessoas do bem que queiram ajudar, que queiram estar somando aí nessa caminhada. E doutora, você acredita que também a campanha de doação, ela contribui para a conscientização aí sobre a prevenção, o cuidado com a saúde da mulher? Sim, com certeza. Eu acho que o mês é uma coisa muito importante, mas devia ser lembrado mensalmente, né? Do quanto a saúde da mulher, ou a saúde no geral, mas voltada a essa questão de um câncer prevalente, né, deve ser lembrado todo mês, né? Sim. Outubro é um mês aí que está quase no final do ano e, por incrível que pareça, muitas pacientes deixam para fazer justamente no mês que elas lembram que é outubro. Então, porque eu lembrei do Outubro Rosa, eu vim fazer minha consulta. Então, para você ver a importância no dia a dia, no nosso trabalho de formiguinha ali, né, que é muito importante a gente ter essa mobilização social. Então, a campanha, não só do lenço, mas a campanha Outubro Rosa no geral, nessa mobilização que a gente tem, a gente faz com que mulheres que nunca foram consultadas vejam, nem que seja na televisão, ou ouve na rádio, né? Porque eu ouvi isso, eu nunca fiz nenhum exame. Tem pacientes que chegam com 60, 65 anos que nunca fizeram nenhum exame, né? Que possa identificar um câncer precocemente. Então, assim, a gente ter essa mobilização, um compartilhamento, não tem dinheiro, mas, poxa, compartilha, conversa com o vizinho, começa essa educação na escola, né, que eu acho que é muito importante a gente educar, que a criança chega contando em casa, mamãe, né? É verdade. Tem um tal de Outubro Rosa. Então, assim, hoje a gente tem os meses... Alerta, isso. Né? A gente tem, cada mês tem uma cor, né? Então, assim, cada mês tem um alerta para uma doença diferente. Mas para o câncer de mama, eu acho muito incrível ter um mês exclusivamente para ele. E o câncer de colo de útero tá junto também, né? Mas, assim, eu acho que é interessante lembrar, Poderíamos enfatizar muito mais, né? Porque é aquela questão. Eu vi uma experiência justamente de uma pessoa muito próxima a mim, até uma colega de curso. Nós estávamos fazendo um curso, ela teve que parar esse curso no meio do caminho, porque ela estava em tratamento de câncer, né? Quando ela descobriu, e na época que as cirurgias elas tinham parado por conta da pandemia. E aí foi quando nós retornamos, o câncer dela aumentou, e isso é questão de um ano para outro. O câncer dela dobrou de tamanho. É muito tempo, de um ano para outro, né? E aí quando ela conseguiu, voltaram a fazer as cirurgias, que ela conseguiu retirar o nódulo do seio, passou-se ali pouco tempo, ela já estava com outro nódulo no outro seio também. Então, assim, a questão, né, doutora, de tempo, ela conta muito. Tempo conta. Como a gente fala pro ovário, né? Quando a paciente quer engravidar, tempo é folículo, mas quando a gente fala em questão de rastreamento, né? Daí a importância dos exames serem anuais, né? Hoje a gente teve aí a vitória do Ministério da Saúde, em que a gente hoje já faz o rastreamento a partir dos 40 anos. Então,
pela Sociedade de Mastologia. A gente já tinha isso preconizado e agora estamos em concordância com o Ministério da Saúde, que ele colocava a partir dos 50, mas 10 anos é muito tempo, né? O câncer não dói, né, doutora? Quando ele vem dar sinais, já está ali muito avançado, né? Isso, por isso que a mamografia é o exame mais importante, né? Então, eu ainda pego muita paciente falando, mas a ultrassom, eu falo, olha, infelizmente eu não abro mão de 3 exames na minha vida. Da mamografia, da colonoscopia a partir dos 45, né, que a gente faz o rastreamento de câncer de intestino, e do preventivo. Então, assim, são 3 exames que a gente não abre mão de jeito nenhum. Aí as pacientes ainda tentam negociar, eu não negocio o inegociável, né? Eu falo assim, você tem que me trazer, porque se eu não aceito, eu brinco, eu não aceito você na consulta de volta se você não me trouxer esse exame. E nisso, uma outra paciente acaba, infelizmente, tendo notícias ruins, mas Nossa. que, como a gente conseguiu detectar precocemente, a gente consegue alterar, né, a vida ali daquela pessoa, a gente consegue dar uma sobrevida para ela. Então, ela tem uma chance de viver, né? Então, por isso que o exame de rastreamento é importante. A campanha, ela serve para essa conscientização, né? Rastreio, o nome está dizendo, a gente consegue, antes de avançar, a gente consegue detectar. Exato. E Débora, fala pra gente quais são aí os maiores desafios, né, para organizar aí uma campanha de arrecadação tão ampla e significativa como essa. Interessante que a campanha, ela começou pequena, né? Não, a gente vai fazer, reunir aqui, né, um grupo de amigos, reunir aqui assim como a Tâmara, né, que minha irmã, eu vou chamar minha amiga Indra, eu vou chamar minha amiga Dalete, e a gente vai fazer, vou chamar o doutor tal, e aí a gente vai se juntando, a gente faz aqui. E aí foi crescendo, né? Quando ela começou a comentar com outras amigas, foi crescendo, não, eu quero participar, eu quero ajudar, e a gente foi recebendo, e aí foi crescendo de uma forma que a gente, meu Deus, ninguém tinha noção de que ia chegar, né, nessa magnitude. Então, assim, pra gente é muito grande. E isso, né? Tá tomando. E, assim, bom que as pessoas que ajudam, elas nos dão condições de fazer com que cresça mesmo, fazer com que chegue a outras pessoas, né? E conseguir também recolher isso, que é a nossa intenção, né? Arrecadar a quantidade de lenços que a gente precisa. Inclusive, a nossa meta ali, né, que a gente tem, é que a gente consiga ter aí um estoque anual, justamente porque a campanha é apenas um mês, né? Em outubro. Então, para que a gente consiga levar até o centro oncológico, é suficiente para que eles entreguem para mulheres durante um ano. Então, eles atendem ali mais ou menos 50 mulheres por mês. Então, baseado nisso, a gente tem mais ou menos 600 lenços para recolher. Né? Então, toda ajuda é bem-vinda. Inclusive, nessa de, indica não sei quem, aí eu fui entrar no Instagram esses dias, tem tanto apoiador, fiquei tão feliz. Poxa, que bom. Tem muito apoiador. Falei, nossa, que coisa boa. Até pessoas que, assim, os lojas, gente, mas que coisa boa, né? Sim, não só do meio médico, né? Então a gente consegue aí isso alcança todo mundo e muito todo mundo que quiser, né? Todo mundo que quiser é bem-vindo, né? Eu até falei pra Tâmara, eu tenho muitas pacientes, Tâmara, a Edi é muito gente boa, gente, vocês precisam conhecer ela passou pelo câncer, então assim, ela é uma pessoa muito memorável, sabe? Onde ela chega, eu falei, olha, fala com ela vai ser uma super apoiadora, porque assim, onde ela chega, ela fala que teve câncer, mas que superou, que a nutrição é muito importante. Vou até mandar essa entrevista. Poxa, que incrível, né? Que força, né? Que incrível força. Isso dá esperança às outras, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa está passando por esse processo, dependendo aí da cabecinha de cada um. Eu sou ansiosa, gente. Eu não sei como eu passaria por isso. E é tão importante uma paciente que passou por isso, ela se dispõe hoje a falar sobre isso. Ela trabalha com isso, fala sobre isso. E falar, eu sobrevivi, né? Isso. Eu sobrevivi, estou aqui contando história. Você também pode, né? Isso aí conta muito, porque a pessoa que está passando pelo processo, ela se identifica totalmente. Uma coisa é eu me solidarizar, mas eu nunca passei pela situação. A mesma coisa é eu, porque eu tô do outro lado, né? Então, assim, o meu objetivo é, lógico, levar o máximo de informação para esses pacientes, para a sociedade, né? Eu acho que essa é a minha contribuição, né? Assim, eu falo que é o meu ikigai, né? Que é o motivo de eu viver, né? Mas uma pessoa que venceu isso e que passou por isso é diferente. Ela fala com propriedade. Ela fala com propriedade do que mesmo. Viveu de cada né, fase. Na pele. Diferente. E Débora, como é que os voluntários, né, da associação, eles se envolvem aí com o acolhimento, né, das pacientes, além da entrega dos lenços? Pronto. Todos os voluntários, eles vão por alguma razão.
né? Então, eu fui paciente de endometriose e a associação, ela não é só para portadores de câncer, ela também é para outras doenças graves, né? Então, não tenho mais endometriose, ainda tenho espondilite, então, é uma doença que é difícil de tratamento. Então, quantas vezes eu precisei de um atendimento jurídico, né? E a associação, ela traz isso. Ela faz esse acolhimento. Como? Eu sou do meio jurídico e eu gostaria de ajudar. Então, procura a associação, a gente faz uma parceria e a gente consegue filtrar pessoas que estão necessitando, né, desse atendimento e a gente encaminha. Assim como uma nutricionista, né, assim como uma psicóloga. Então, a associação, ela trabalha isso com voluntários. Então, eu sou voluntária, assim como a doutora Indra é voluntária, está aqui, né, como voluntária pela associação também, fazendo seu trabalho, né, falando aí sobre o tratamento. E como é que a campanha ela ajuda a reforçar, né, a ideia de que pequenos gestos eles podem gerar grandes mudanças na vida de alguém? Olha, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se eu estivesse no lugar, né? Se eu estivesse ali, será que isso faria diferença na minha vida eu receber isso, eu receber, fazer parte dessa campanha, ser uma pessoa beneficiada dessa campanha? Então, quando você se pergunta isso, você consegue ter a dimensão de que aquilo vai fazer diferença na vida de alguém e não só de quem recebe, principalmente de quem doa, né? Porque passa a olhar diferente. Então, é isso que acontece, isso que traz. E para aquelas pessoas que, além de doar, né, desejam se tornar voluntárias aí da associação, como é que elas podem se inscrever e participar dessas atividades da associação? Pronto, nós temos o nosso WhatsApp na rede social também, da BPC, e você pode entrar em contato, olha, eu gostaria de ser voluntário, porque a gente tem várias ações. Nesse mês a gente está com a ação do recolhimento aí dos lenços, né, da campanha de arrecadação. No ano passado, nós tivemos 2 ações, uma focada para endometriose, outra focada para fortalecer a mente dos jovens, né, ali de 15 até 29 anos, então a gente conseguiu alcançar essas pessoas. Então, a gente sempre vem tentando trabalhar com ações. Então, se a gente consegue voluntários, eu gostaria de ser voluntário. Tá, como que você pode ajudar? Eu sou fisioterapeuta, eu posso dar uma oficina aqui de uma fisioterapia pélvica para as mulheres, né? Ou do próprio câncer, né? Tem mulheres que fazem fisioterapia, dependendo de onde está o câncer, elas precisam desse atendimento, né, ali para recuperação e tudo. Então, você é um profissional, você pode estar ajudando através do seu trabalho, da sua profissão. Sabe fazer, isso, né? do que você sabe fazer. Toda ajuda é bem-vinda, isso, né? toda ajuda é bem-vinda. Eu não sou médica, eu não sou... Né, Às vezes até pacientes que têm influência, né, nas redes sociais, né? Através da sua influência, aquilo que faz você viver. O que é que faz você viver? Aí você pode ajudar através disso, né? Dar aí um significado melhor para sua vida. Ou então tem pessoas que falam assim, mas eu não sou influencer. Eu não tenho uma profissão. Compartilha nas tuas redes. Compartilha com o que você pode. Mas você também pode ser uma pessoa ativa no dia da campanha. Né? Olha, no dia da campanha eu posso ir. Então eu posso estar ali recebendo as pessoas. Eu posso estar ali ajudando com o que precisa. Né? Então todo mundo é bem-vindo. Eu tenho certeza que, independente do que você faz, né, a sua vontade de ajudar, ela é bem-vinda na nossa associação. E como é que surgiu a parceria aí da associação e o SECOR? De que forma ela contribui aí, né, para a realização da campanha de lenços? Então, o SECOR, o Centro Oncológico de Roraima, ele é um centro que atende tanto o particular quanto o público, né? Então, ele atende ali todos os meios, né, de pacientes que precisam desse tratamento. Então, eles fazem esse tratamento e há necessidade, né? Há uma concentração de mulheres ali com essa necessidade. Então, a gente busca ali. Claro que a gente pode levar para outros lugares também, como a doutora falou, e acredita que a nossa campanha vai passar, né, da nossa meta. Que que bom! A nossa vontade é justamente essa mesmo, né? Então, conseguindo ultrapassar aí, com certeza a gente vai poder levar para outros lugares onde também prestam esse tipo de atendimento para as mulheres. Muito bom. Doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem, né, para quem está nos acompanhando agora. Certo. Autocuidado. Autocuidado é tudo. Você se amar em primeiro lugar, né? Para poder você amar o próximo, né? Então, autocuidado, gente, é a mensagem do mês de outubro, né? Autocuidado. De todo mês, né? A gente tomar esse cuidado, não esperar só pela campanha, mas estar se cuidando direto. Isso serve para mim também, meu Deus. Autocuidado. Se olhar no espelho e se amar. Porque a partir do momento que a gente se olha, se ama, a gente vai se cuidar e a gente cuida do próximo, né? Com certeza. É sempre uma mãe
com um filho, ou uma filha com uma mãe, né? Ou um marido com uma esposa, ou ao contrário, né? Porque a gente tem câncer de mama nos homens também, né? São geralmente mais agressivos. Então, é um autocuidado. É a melhor dica e melhor motivação da vida, a gente se cuidar para poder cuidar do próximo. Com É toda verdade. certeza. Inclusive, você ter aquele pensamento de que nunca vai acontecer com você, né? Faz com que você nunca busque uma consulta, nunca busque fazer um exame. Então, ter esse pensamento que pode sim acontecer, né? Pode. Ninguém é imune a isso. Então, Quem mais se cuida é quem mais se previne. olha, Quem mais se ama, né? Muito bem, eu quero Legal. agradecer a vocês duas, a doutora Indra e também a Débora. Sucesso Obrigada. nessa campanha, que recebam muitos lenços, muito Amém. afeto, muitos colaboradores e que essas mulheres tenham força aí para enfrentar nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil, né? E que a gente se previna, né? Todos os dias, que a gente busque aí um método de prevenir, porque aí tem postos de saúde que são a porta de entrada, tem outros para você que pode aí pagar uma consulta particular. Então, tem vários meios aí para você estar se prevenindo. Então, não deixe de se prevenir e lembrar só quando for o Outubro Rosa, viu? Não, o autoexame. É né? verdade. O autoexame, exatamente. Isso. Muito obrigada, tá? E você aí gostou do nosso bate-papo? Já compartilha essa informação porque ela tem sua suma importância. Nunca é demais a gente falar sobre isso, né? Você também nos acompanha, a nossa Rádio Defensoria, pelo YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.